bem, Jean Nascimento. Muito bom, Garofi. Começando aqui, Mais um? Wolfcast Night. É pra fazer o que, então? Tirem as ovelhas Tirem da as ovelhas. sala. Que chegou o Wolf. Sejam bem-vindos, Wolfcast Night, mais uma vez. Não sei qual edição é essa. Eu acho que é a edição 950. Brincadeira. Não, mas é uma Tô de edição sacanagem. grande já. Mas é. Já, não já não é tamo- produção. A gente vai aqui, a gente não percebe, mas daqui A a gente já pouco... tem bastante Opa. gente que veio. A gente tá recebendo muito empresário. É verdade. Empresário, pessoal que construiu carreira, É, que construiu negócio bom. exato. Pessoal de mercado também. E Já só vamos- gente boa. Já vamos pedir pra galera da Cativa que assiste a estreia ao vivo, né? Que não é ao vivo, né? A estreia é ao vivo, isso. O cara que assiste a estreia, hoje não é 7 horas da noite, nem sexta-feira. A gente grava todos os nossos podcasts, mas você que assiste o lançamento dele na sexta-feira, 7 da noite, tem que deixar aquele like já pegar a pipoca e tudo mais. Porque hoje eu vou trazer uma pessoa que é difícil, vai ser difícil para eu entrevistar um pouco, vai ser mais ou menos igual o João. Porque eu conheço muito da vida do entrevistado. É, né? Então, Não, mas é a Você me questão. ajuda, né? É, a gente tem que Você não trocar ajuda bastante muito ideia. às né? vezes, mas... Não, a gente tem que trocar bastante ideia. Esse negócio de entrevistar, a gente faz o podcast aqui, vai Não, trocando ideia, papo. vai que vai. Exato. É um papo. Ele, dentre dentre um dos maiores sucessos que ele fez, foi o filho que ele tem. É brincadeira, né? Não, o filho... É verdade. É verdade? É verdade. É verdade. Viu? Falei pra você que é Puta, verdade? não coloca ele lá em cima, não, que Foda. depois pra puxar é complicado. Eu hoje vou trazer aqui... Não, ele já é, né? Já, um pouquinho. Vou trazer aqui o meu pai, Sérgio Garuffi. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. O microfone ele tá meio longe. Se você Tá fosse... longe? Pode puxar assim, ó. Tá. Ó que maravilha. Você gostou da Aqui, cadeira? tá bom? Tá. Você Tá gostou bom. da cadeira, Tá assim? confortável. Tá agradável? Tá agradável. Tá, você já tomou teu negocinho, tua água, Já. tudo em ordem, né? Bom, obviamente, né, Gia? É o meu pai, então conheço A Há algum história... tempo. eu conheço há algum tempo você já. Quase 40 anos, aliás. Isso. Bastante. Você... Eu também Você conheço também me conhece você. há bastante tempo. Ao mesmo tempo. Exato, muito bom. Muito antes de você colocar um vídeo no YouTube, ele já te conhecia. Né? Já. Interessante, Exato. né? Mas ele, ainda bem que ele veio, porque quando eu já falei aqui no meu podcast, que é uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito provavelmente uma das primeiras transmissões ao vivo para a internet, ele é a testemunha que eu fiz com ele lá no Centro Empresarial. É verdade. Você lembra a transmissão Sim. do xadrez em 99? 99 ou 2000 que foi aquele campeonato? É, 98 ou 99, eu acho. E a gente transmitiu ao Foi vivo. um campeonato de xadrez, vocês Foi um estavam jogo, fazendo um junto? match. Foi um match, né? É um desafio, um match. Quem que foi que jogou lá? Mequinho, né, que vocês estavam falando. Com a Judite. Judite Polgar Eu também, acredito que sim, não me lembro bem, mas foi o primeiro que foi transmitido né? Ao vivo. ao vivo por internet do Brasil. Caramba, cara. Foi o primeiro. Primeiro transmissão. Era ainda fumaça, assim. Você tinha uma máquina de internet que você jogava lenha dentro. Ela esquentava, sabe? Como se fosse um trem, né? Bom, queria saber de você, pai. Eu não sabia se eu ia te chamar de pai, de Sérgio. Foi uma desgraça antes de começar esse podcast, mas tudo bem. É um pouco antinatural para mim chamar de Sérgio. Então eu chamo você de pai mesmo. Pode ser, não? Pode, claro. Você é um cara de São Paulo, certo? Paulistano. Paulistano. Você nascido em que região? Zona Sul? Zona Sul, na Vila Mariana. Você nasceu lá naquele prédio que eu conheço, então. Não. Não existia o prédio ainda. Não, estava em construção. Estava em construção. Isso. O primeiro lugar que eu morei foi na Brigadeiro Luiz Antônio. É mesmo? É. Eu já tô descobrindo coisas novas hoje. Mas por muito pouco rapaz. tempo, né? Foi? Por muito pouco tempo. Aí logo em seguida já fui morar lá na prédio. Vila Mariana, né? Na Vila Mariana. E seus pais faziam o quê quando você nasceu assim? Seus pais, tudo mais, faziam o quê? O meu pai ele era um empreendedor imobiliário. Ah, então ele já era empreendedor. Ele era um imobiliário. empreendedor imobiliário. É. Aí você foi crescendo, já foi começando eu a trabalhar com ele? Não, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas eu fui ouvindo dentro de casa, né? Você vai se habituando com os termos, com os assuntos e tal, que giram tudo em torno disso, né? Fui aprendendo.
E acabei, depois que me formei engenheiro e tal, eu acabei naturalmente seguindo por esse caminho do setor imobiliário. O teu pai, meu avô, eu falo com o pai dele, engraçado, porque eu não conheci meu avô. Morreu, você era novo ainda, né? Sim, Que idade você tinha, mais ou menos? 18, 19 anos. Você é interessante, você, na área imobiliária, foi a área que você trabalhou toda a tua vida, profissional. Isso, Foi na área imobiliária. isso. Mas você fez engenharia. Por quê? E qual engenharia que você fez? Civil. Ah, tá. Você já fez Engenharia engenharia civil. civil. É. E aí, do meio que você tava ali, claro, já tinha o conhecimento das coisas que seu pai falava em casa e tudo mais, mas quando ele faleceu, você estava no começo da faculdade, né? Ou não, você ainda não tinha começado a faculdade? Não, estava no meio, mais ou menos. Estava no meio da Que idade faculdade, você mais ou entrou na menos. Eu entrei com 17 anos. Com 17 anos, bem novo. Novo, né? É. Mas eu já queria. Eu me formei em engenharia civil e eu queria ir para esse setor imobiliário mesmo. Era onde eu queria trabalhar. E aí, logo em seguida, logo depois que eu me formei, acabou surgindo uma oportunidade no grupo do Unibanco, na área imobiliária do Unibanco, de patrimônio imobiliário. E eu fui para lá. Era um estágio ou um emprego? Não, era um emprego na área onde só trabalhavam engenheiros. Numa área de avaliações imobiliárias, estudos de viabilidade econômica e financeira na área imobiliária, que era o que eu queria fazer mesmo. Então lá fiquei alguns anos antes de ir para trabalhar em incorporadora, com incorporação imobiliária. O teu pai, ele era empreendedor empreendedor imobiliário no sentido de comprar terreno e construir coisas, ou lotear? Ele fazia parcerias com proprietários de áreas. Ele não chegava a comprar as áreas. Ele fazia parcerias, ele desenvolvia os projetos e fazia a infraestrutura. Como se fossem hoje os loteamentos, esses condomínios têm no anterior, que loteia Isso, e exatamente. desenvolve Isso. Em parceria com um cara que já é ali o dono daquela propriedade. O dono da terra. Né? Exato, é. Interessante. É interessante que uma área de engenheiros na área imobiliária, né? Engenharia engenharia é uma profissão que é muito bem quista em áreas que não são engenharia diretamente. Não, então na área, os bancos, por exemplo, gostam muito de engenheiros, né? Sim. Muito. Para trabalhar tanto nessas áreas ligadas à área imobiliária, quanto financeiramente. nas áreas, no mercado financeiro. no mercado pessoal, financeiro. No mercado financeiro. O pessoal é muito cotado Exato. lá dentro. Até você pensa até que os caras que estão ali de caixa, enfim, trainee e tudo mais, pegam muito, cara, de engenharia, cara. Muita gente de engenharia. E não importa qual engenharia né? Então tem alguns amigos ali que fazem engenharia civil, por exemplo, e estão no banco. Aí você fala, pô, mas... Nosso grandíssimo produtor aqui é engenheiro. É verdade, JP é engenheiro. Engenheiro o que é, JP? Controle de automação. Controle de automação. E eu percebo que recentemente as faculdades de administração de empresas e tal, percebendo esse fenômeno, estão, vamos dizer... adotando algumas disciplinas ali. Vamos dizer, estão se esforçando mais na área da matemática, do cálculo, estão se aprofundando, cálculo diferencial, cálculo integral, etc. Eu sempre acompanhei a minha filha caçula, a irmã do Dudu, minha irmã, sim, que se formou relativamente recente na FGV. E eu me surpreendi, inclusive, com o nível da matemática que ela estava aprendendo. Ela fez administração, né? Ela fez administração. Ela se formou o ano passado. E eu me surpreendi. Nível altíssimo de matemática. E aí eu me interessei por isso, saber por que era uma coisa tão forte. E acabei ouvindo que era uma preocupação dessas escolas, das universidades. Exato. Para, vamos dizer, que eles pudessem
ficar no mesmo nível dos engenheiros, nesse aspecto, né? Sim. Quer dizer, Para poder disputar mercado. Exato. Ali, os engenheiros estavam pegando tudo que era vaga. Isso. E os administradores estavam ficando sem, sendo que a administração, o curso de administração, ele é para ser essa amplitude, né? Vamos dizer, para ocupar esse espaço, né? Exato. Para ocupar esse espaço. É mais pela matemática ou pela lógica o engenheiro? Mais pela matemática, pelo cálculo? Eu acho que eu acredito que ambas as coisas, mas eu acho que você desenvolvendo bastante a matemática, consequentemente a lógica vem... Meio que em conjunto. Exatamente. E o que fazia essa área no Unibanco? Qual que era a função dessa tua área? O que você fazia lá no Unibanco? Então, essa área de patrimônio imobiliário e crédito imobiliário vamos dizer, administrava, gerenciava todos os imóveis próprios do conglomerado Unibanco, não apenas do banco, mas de todas as empresas conglomeradas, seguradoras, distribuidora de títulos, etc. Dos imóveis locados, que muitas das agências bancárias, imóveis administrativos eram alugados no Brasil inteiro. Na área de crédito imobiliário, fazia os financiamentos imobiliários para as incorporadoras, né? Então, basicamente, era essa era a área de atuação, né? Era avaliar... Você fazia até análise de crédito desses financiamentos e tudo? Não chegava a isso? Sim. Que ano que a gente está falando isso? 80 e fumaça? Década de 80. Uma década fácil na economia brasileira, né? Não, muito difícil. Uma época muito difícil. Era justamente um período que o Brasil tinha uma dívida externa muito grande e quebrava frequentemente. O Brasil não conseguia cumprir com as suas obrigações externas. Aquela variação inflacionária gigantesca, né? Exato. Então, era muito comum vivermos com crises subsequentes, com FMI aqui no Brasil quase toda hora, quadros recessivos, então você tinha recessão com inflação. Foi um período realmente bastante difícil. Estagflação, né? O pessoal, quem tinha mais dinheiro, imagino que recorria bastante aos imóveis para poder se proteger disso, né? Ou sim, não? Sim, também sim, sem dúvida. Esse era o Brasil, o Brasil, vamos dizer assim, os brasileiros se acostumaram, acho que os economistas brasileiros, tanto que eles são reconhecidos no mundo todo, por isso, como nós convivemos por muito tempo com inflações altas, os nossos economistas criaram mecanismos para que nós convivêssemos com essa inflação. Então, nós tínhamos aplicações financeiras que davam uma certa cobertura para isso. Que nem hoje os títulos do IPCA, por exemplo, que você tem que título indexado na inflação. É uma jabuticaba. Né? São as indexações, né? Exato. Ela é positiva por um lado, que te permite, para uma certa camada da população, se proteger por um lado, né? Sim. Porque a camada menos favorecida não tem como se proteger. Não tem se proteger porque está gastando no mercado quase tudo que é de renda e aí não tem jeito, né? Mas, vamos dizer, a classe média, média alta, etc., se protegia com aplicações remuneradas e etc. Se protegiam da inflação, né? Tinha overnight, né? Sim. Do dia para todo dia você aplicava o seu dinheiro, fazia o empréstimo, que eram os empréstimos interbancários, né? Sim. Que acontecem à noite. Que são CDI. E o teu dinheiro estava disponível, com disponibilidade no dia seguinte. Você não precisava fazer aplicações de maior prazo. De maior prazo. O banco nem queria também, né? Que você fizesse uma aplicação de maior prazo. Pense, você faz a aplicação hoje, é R$1.000. Dali você vai sacar no ano que vem, é 100 mil. Sim. O desafio, então, era manter esse controle da inflação com a despesa imobiliária que tinha, para entender se era manter esse balanço? Era esse o desafio que tinha nessa área? Não, e inclusive esse período foi muito difícil,
em alguns segmentos da área imobiliária, por exemplo, no segmento de locação de imóveis, houve problemas incríveis, porque a legislação da época não permitia reajustes de contratos de locação com periodicidade menor, por exemplo, do que anual, até uma certa época. Então você tinha uma inflação grande e você não tinha proteção no contrato. Você só ia fazer um reajuste um ano depois. Então era um péssimo negócio. Péssimo negócio. Péssimo negócio. Tanto para os imóveis residenciais quanto para os comerciais. Não era esse contrato que a gente tem hoje de locação que a pessoa indexa ao IGPM, por exemplo? Não, indexava também. Ah, tá. Tinha um indexador. Na época tinha as ORTNs, mas era as anual OTNs, só. Mas era anual. Hoje tudo bem ser anual. Hoje é anual, hoje é mais mas a inflação... sim. Mas estamos falando de 10%, vamos dizer, ao ano. Lá nós tínhamos 10% ao mês. E um reajuste anual, você imagina o que acontecia. Sim. Muito dinheiro na mesa. É. E como é que fazia, então, quando vocês tinham dificuldade de alugar uma agência, por exemplo, para montar uma agência, tinha dificuldade de achar um imóvel que alugasse? Os valores cresciam, né? Para compensar, provavelmente, aquela perda que ocorreu no período, naquele um ano. No intervalo, né? É como se o cara já cobrasse no começo do ano, o final do ano, entendeu, Garoto? Ele já fazia um programa. Depois, com o tempo, houve uma permissão para se fazer o reajuste de 6 em 6 meses. Depois de 3 em 3 meses. Mas isso, na medida que a inflação foi subindo, aconteceu isso. Então, houve grandes perdas nesse período. Chegou a ter ano de mais de 1.000, não chegou a ter ano de 1.000, não? De quê? De inflação? Chegou, né? Não, acho que mais que 1.000 não. Chegou, tem um número bem grande. Não, tem um número. O maior número que eu me lembro foi no último mês do governo Sarney, se não me engano, de inflação mensal medida em torno de 80%. Mensal. Que loucura, cara. Mas mesmo assim que há controvérsias com relação a esse número. É por isso que, né, hoje menos pessoas têm esse... A geração mais recente não sabe, né? Então, a geração mais recente vai no supermercado toda semana, ou compra no Rappi ou no iFood toda semana. Não. Mas naquela época você fazia compra no mês, né? É um mês. Por exemplo, se você recebia o teu salário no dia 5... Já tinha que fazer compra naquele dia. No próprio dia 5, a grande maioria das pessoas corriam para o supermercado e faziam a compra do mês inteiro. E você fazia a compra junto com os remarcadores, né? Você vai correndo atrás do cara. O cara ia os caras iam remarcando, não tiravam nem a etiqueta que estava em cima. Remarcavam em cima da outra etiqueta. Você imagina ainda sem computador, o cara controlar tudo isso, ajuste de preço do supermercado. Devia ser uma desgraça, não? Nossa, devia ser uma loucura. Porque hoje, para você se proteger da inflação, aí você pode utilizar tanto um título, um tesouro indexado, você pode utilizar, às vezes, para quem já tem conhecimento dentro do mercado financeiro, você pode utilizar contratos de ouro, você pode utilizar o dólar. Então, hoje você tem esses instrumentos, né? Você falou do ouro, agora eu me lembrei. Eu cheguei a fazer uma negociação de compra de um terreno para a incorporação de um prédio da seguinte maneira, olha a coisa. A legislação brasileira não permitia, e eu não sei se ainda hoje permite, se hoje permite. E nós íamos comprar a prazo o terreno e nós tínhamos que usar um indexador. Os proprietários do terreno não aceitavam indexador nenhum, porque eles não confiavam em nenhum índice. E aí houve um impasse. Então eles queriam pagamento à vista. A solução que nós encontramos foi fazer o seguinte. No contrato, nós estabelecemos uma correspondência em gramas de ouro para o saldo. Como se fosse um escambo. Ou seja, não caracterizava juridicamente que estava indexado pelo ouro, porque senão seria ilegal. Então dizia ali o seguinte, que nós pagaríamos a eles... Em ouro. Em ouro. Em ouro.
Depois, no fim, o que acontecia na prática? Eles solicitavam para nós fazer a conversão e pagar em dinheiro. Eles pediam. E nós Mas fazíamos. o direito deles era receber ouro. Se eles quisessem, iam ter que levar barras de Sim. ouro que valem mais do que dinheiro na época. Por isso que o Silvio Santos falava isso. Não, né? nós íamos comprar cautelas. Da bolsa. Exato. E entregar para eles. Que foi a maneira que nós encontramos, porque eles acreditavam, eles, donos do terreno, que eles tendo a garantia do ouro, o ouro estaria atrelado na época mais ou menos ao dólar. Porque era uma época que as pessoas confiavam mais no dólar. Sim. Sim. Até hoje, né? Diga-se de passagem. Então, e não confiavam em índice nenhum. Então nós chegamos a comprar terreno assim. Isso não foi no Unibanco. No Unibanco eu lembro que você tem alguma história, alguma coisa. Em caixa eletrônico foram vocês que colocaram aquele vermelho, não foi? Sim, os primeiros caixas eletrônicos do Brasil fomos nós que instalamos. Antes de todos os outros bancos, o Unibanco foi o primeiro a ter caixa eletrônico, então? Não foi só o Unibanco, era uma empresa, na época foi uma empresa constituída, chamava-se Tecnologia Bancária, constituída pelo Unibanco, Itaú... Bradesco? Não, Bradesco não. Não. E mais um banco, não lembro se era o Nacional na época, eu realmente não lembro. Eram 3 bancos que constituíram essa empresa, formaram o Banco 24 Horas, que era o nome... Que é o vermelhinho. É o vermelhinho. Que foi o primeiro que foi instalado como um caixa eletrônico. Onde foi o primeiro? Você já me disse. Nós instalamos na... Cidade Jardim, não foi? Na Avenida Europa. É aquele posto que é ali perto daquele posto que é aquela triângulo assim, onde exato. tem o Bolinha ali, né? Isso, em frente onde era o restaurante Tinha Bolinha. até pouco tempo um caixa eletrônico ali, daquele. Você... quanto tempo você ficou no Unibanco? Eu fiquei uns 6, 7 anos. Uns 6, 7 anos. E de lá foi pra onde? De lá eu fui para Bung, para incorporadora da Bung, que na época se chamava Lubeca. Se chamava era uma empresa do Grupo Bung. Do Grupo Bung. Você saiu de lá do Unibanco antes dele virar Itaú, então? Muito antes. Muito antes. né? O Itaú, muito virou antes. Itaú 2000, talvez, 2000 e alguma né? coisa, né? Você saiu de lá antes dos anos 90? Saí de lá em 87, mais ou menos, 88. E por que você saiu? Te mostraram uma oportunidade? Te apresentar? Te chamaram? Porque surgiu uma oportunidade na Bung, na Lubeca, que era muito interessante, era um desafio muito interessante, profissionalmente, porque eles tinham comprado uma área muito especial aqui no Morumbi, que é conhecida como Panambi. A empresa tinha comprado essa área, que era propriedade do Pinhatari. Sim, do Pinhatari. Era uma chácara, era um sítio. E a empresa pretendia desenvolver um mega projeto imobiliário, o maior projeto imobiliário de São Paulo. Então te chamaram com esse projeto? Como a empresa havia adquirido essa área muito recentemente, eles estavam, vamos dizer, estruturando melhor a empresa para fazer frente a esse projeto. Eles já tinham uma estrutura muito boa na empresa e estavam fazendo algumas mexidas e tal para tocar esse projeto. Você foi indicado, você soube da vaga, como é que você conseguiu essa oportunidade? Olha, faz tanto tempo do que eu realmente se eu posso falar uma coisa aqui que não vai corresponder com a Porque verdade. parece um desafio grande, parece um desafio interessante, né? Quando apareceu essa oportunidade e você aceitou, o foco deles, quando eles te chamaram assim e tal, já era em fazer um fundo imobiliário nisso aí? Eles já conheciam isso dos Estados Unidos? Não. Ou eles meio que ainda não tinham certo o que eles iam fazer? Não existia, vamos dizer, não existia um mecanismo, um instrumento, fundo de investimento imobiliário no Brasil, não existia. Uhum. Naquela época não existia. E a empresa não pensava nisso. E nem cogitava fazer parcerias.
Era dela, com o dinheiro dela e vamos. Porque a empresa, a Lubeca, na época, era uma empresa de grande capital. Ela tinha muito capital. Em termos de capital, ela era uma das maiores incorporadoras do Brasil. E imaginava desenvolver o projeto sozinha. É o que a gente tá vendo hoje na Marginal, você vê da Marginal, eles imaginavam construir aquilo lá sozinha. E foi assim que eu acabei indo para lá. Que era uma oportunidade muito interessante, profissional. E quando você foi, só pra gente... A Lubeca... Só pra gente talvez trazer um pouco de contexto pro pessoal. O Grupo Bung era um grupo de muitas empresas. Eles eram uma holding... Eles tinham, na época, se não me engano, algo próximo assim, de 130 empresas no Brasil. Diferentes, empresas de coisas diferentes. Diferente, de diversos setores. A Tintas Coral era dela? Tintas Coral. Santista Têxtil, Santista de Alimentos, Sambra, Kim Brasil, Cimento Serrana, é uma infinidade de empresas. E eles construíram... Seguradora. Seguradora eles tinham também, né? Seguradora. Era uma holding enorme. O Grupo Bung é uma empresa, é um grupo argentino. E eles construíram no Brasil o centro empresarial para sediar as empresas do grupo. As empresas do grupo fizeram em parceria com a Rodia, francesa, né? Com a Rodia. Que é o que está aqui, é o centro empresarial. Que foi onde você foi trabalhar. Sim. Mas e aí? Você chegou lá, vamos desenvolver então esse monte de mato. O que tinha além do mato? Tinha o mato e a casa do Baby Pinhatari, lá dentro, enfiado lá dentro do meio. Era um sítio com mata e uma casa não totalmente acabada, então era uma construção inacabada, que havia sido feita pelo Baby Pinhatari, que era o antigo proprietário. Sim. Que era um playboy. Pro pessoal aí do público, quem que era Baby Pinhatari? O que ele queria com essa casa quando ele foi construir? Essa é uma história muito legal. Então, ele era um empresário que ele conheceu uma princesa, casou-se com ela, e ele estava construindo, justamente nessa área onde hoje é o Panambi, uma casa para morar com ela. E era realmente um palácio. Ele estava construindo um palácio. Era uma área assim, se não me falha a memória, algo como 7.800 metros quadrados de área construída. E é por isso que o hotel tem o nome de palácio, é meio que o nome que... Era o nome da casa, não era? O Palácio Tangará. Essa área não se chamava... tinha um nome o sítio. O sítio se chamava Tangará. Tangará. Sítio Tangará. Quem mudou o nome para Panambi fomos nós lá na empresa. Porque na época houve uma novela da Globo que usava um nome Tangará para alguma coisa, não me lembro. Que não era boa. Que não transmitia, acho que é o status, acho que uma imagem que agradasse a clientela aí. Os acionistas e tudo mais, então pediram para mudar, e aí nós encontramos um nome. Como você acharam esse nome? Como você acharam esse nome? Através de nós buscamos um dicionário indígena, de palavras indígenas, e achamos Panambi. Nós queríamos um nome que se parecesse com Morumbi, já que a área fica localizada no Morumbi. E Morumbi é um nome indígena. Morumbi é um nome indígena. Nós queríamos encontrar um nome indígena, um nome bonito, um significado também interessante, parecido com Morumbi. Encontramos Panambi. E Panambi, em Tupi-Guarani, significa borboleta azul. Tanto que é o símbolo. O símbolo é borboleta. O símbolo do projeto Panambi é uma borboleta. A gente acha que é uma puta ideia. O nome veio de um negócio. Não, vamos abrir um dicionário aqui, deixa eu ver. Bom. É interessante, é muito interessante. Que louco. E aí fez. E a empresa criou, na época, enquanto desenvolvia os projetos, criou lá dentro do Panambi um borboletário. Porque a ideia era repovoar São Paulo com borboletas.
Porque na época entendia-se que São Paulo estava perdendo, vamos dizer assim. A cor. Já teria tido no passado muito mais borboletas. Então, se imaginou repovoar São Paulo através desse borboletário que nós estávamos fazendo lá dentro. Nós contratamos um professor de botânica da USP para chefiar esse projeto para nós dentro do Panambi. Então, em paralelo com o projeto do Panambi, você fez um monte de outras coisas lá, né? Sim, de incorporações imobiliárias, Eles faziam prédios. Tipo que uma Odebrecht faz, ou que uma... O que seria hoje uma incorporadora parecida com o que era a Lubeck? Não, ela Uma Cirela? ela concorria com na época, com outras incorporadoras, com várias outras incorporadoras, com a Birman na área de escritórios, com outras incorporadoras na área residencial. Nós desenvolvimos flats também. Aquele business lá, né? Não era da Lubeck? O Practical. Practical. E como que surgiu a ideia de fazer um fundo imobiliário ali no Panambi? Então, aí é o seguinte, chegou num certo momento, isso já um pouco mais para adiante, porque o projeto Panambi, o que aconteceu com o projeto Panambi? Nós aprovamos o projeto na gestão do Jânio, quando o Jânio era prefeito. Ele foi totalmente aprovado o projeto. E nós começamos a desenvolver lá. Pouco tempo depois, entrou na prefeitura a Luísa Erundina, do PT. E aí o PT resolveu fazer uma revisão do projeto que havia sido aprovado. E cassou todas as nossas licenças. Nossa. Cassou tudo. Então você imagina uma empresa que estava estruturada para tocar um mega projeto, não era um mega projeto, parou, do dia para a noite parou. Só para a gente dar uma pausa aí, o projeto, quem conhece aqui a Zona Sul já passou na frente do Panambi, que hoje tem as pontes ali, o Panambi, aquela entrada que sobe naquela área verde, na faixa verde da frente da Marginal iam ser prédios de escritório. Isso. E a parte de trás, prédios residenciais, que foi o que acabou e aquele parque também estava no projeto. O Parque Burle Marx também estava no projeto. O parque nós doamos para a prefeitura. O Burle Marx é dentro da área original do Panambi. Na aprovação da planta... Na época do Jânio ainda, vocês deram aquela área para a prefeitura. Nós doamos o parque para a prefeitura. E foi... Quem que projetou o parque? Aquela avenida que sai da Marginal e sobe, cruza o Panambi, foi a Lubeca que abriu, fomos nós que abrimos. Vocês construíram aquela... Porque o Panambi é aquela faixa, vai até o Világio ali atrás. Vai até o Világio, inclusive o Világio. Quando passa o Hotel Tangará, por exemplo, quando vai ali para minha casa, passou o Tangará um pouco para frente, o Panambi acabou ali, né? O Panambi original, sim. Panambi original, que foi o nome que nós demos para o projeto, sim. Mas aí o mercado imobiliário, como já fez e faz sempre... Sim, o cara que mora aqui mora no Morumbi, inclusive. O cara que mora lá em Santa O mercado Amaro, imobiliário vai esticando, né? Ele vai esticando os bairros. Né? Mas também por certo... Eu falo para alguém assim, eu moro no Jardim... Sei lá como é que chama o meu bairro. Eu falo Panambi. Ah, bom, eu sei onde é. Também fica mais fácil. E aí caçaram tiveram que desmantelar a empresa inteira, então. Não, caçaram as aprovações, parou tudo. Tudo. E nós ficamos anos parados com o projeto. E o que você fez nesses anos? Ficamos, vamos dizer, incorporando um prédio ou outro isoladamente aqui em São Paulo. Mas era uma estrutura muito grande. Custoso pra caramba, né? Muito custosa para fazer só isso. Nós estávamos estruturados para tocar um projeto enorme. Isso desgastou muito a empresa. Muito. Porque por bem o governo alavancou o negócio de vocês. Vocês estavam com a receita bem baixa e o custo gigante sem ter um retorno ali daquele custo, né? Isso. Aí o que aconteceu? Pouco adiante, houve o Plano Collor. Estou falando já em 92, se não me engano.
O plano Collor foi para as empresas assim, foi um desastre. Um desastre. A Bung, por exemplo, teve problemas seríssimos no plano De Collor. liquidez, De liquidez, etc. E aí chegou um momento um pouquinho adiante que os acionistas resolveram rever os seus negócios. E eles optaram por se concentrar nos negócios originais da Bung. Naquilo que eles são especialistas. Naquilo que eles... Nos negócios... por onde eles começaram, né? Onde realmente eles são especialistas, e deixar os demais negócios de outros ramos que eles foram, na medida do tempo, eles foram entrando. Então, com isso, resolveram sair de seguros, cimento, Vendeu a Coral. tintas, todo o resto. Foram vendendo as empresas. Foram vendendo as empresas. E é interessante que quando a gente está estudando a Bolsa, a gente vê que isso é um movimento natural das empresas quando elas querem fazer um turnaround, né? Elas querem se recuperar. Então elas, por exemplo, a Vale, quando quis se recuperar, Vendeu. Vale é de mineração, mineradora. Só que ela tinha, naquele momento ali em 2015, 16, ela tinha projetos dentro de transporte, projetos em coisas que eram paralelas ao negócio principal ali, que era mineração. E aí, quando ela quer se recuperar, o que ela fez? Não, vendo esse projeto aqui, vendo esse, parece que volta o foco da empresa. Exatamente. Para se recuperar e se construir de quê? novo, cara. A Bung faz o quê de raiz? Eles são traders. São grãos. Commodities. Exatamente. Esse é o negócio Não é nem fertilizante. deles. Eu não sei, eu não estou tão atualizado em relação à Bung hoje. Não sei se eles ainda têm negócio de fertilizantes. Já tiveram, foram muito fortes no Brasil, nessa área. Mas não sei se ainda tem. Eram fortes em grãos, assim como as outras duas grandes no mundo. Sim, eles são um dos maiores do mundo. Os maiores do mundo são as famosas ABCD, né? Que é a Cargill, que é né? Bung, e a outra, Bung, ADM americana e Dreyfus. São as 4 grandes dos commodities, grãos. Do né? mundo. Aí ela voltou para as Voltou para a origem, né? E aí, você? Então, e nos foi dada uma orientação para os executivos da Panambi, porque nós trocamos o nome da empresa, inclusive. No Becker virou Panambi. Quando nós tivemos o desgaste com a prefeitura, que a prefeitura do PT cancelou todos os nossos projetos, nós tivemos um desgaste político junto. Porque houve, na época, acusações de que a empresa teria pagado propina para reaprovar o projeto. Propinar o PT. Para reaprovar o projeto. Com isso tudo, nós mudamos o nome da empresa, inclusive. Tivemos que mudar. Porque nos órgãos públicos, você falava Lubeck, o pessoal assustava. Então nós trocamos o nome da empresa para Panambi. A empresa também passou a se chamar Panambi, que é o nome do projeto. E aí, para sair, vamos dizer, para que a gente saísse do negócio, o Panambi, só o Panambi, nós tínhamos vários negócios em andamento. E o Panambi. Era um conjunto muito grande para você encontrar um comprador aqui no Brasil. Muito grande, muito difícil. Então nós tínhamos que encontrar uma maneira de sair do negócio, encontrar uma maneira criativa de sair do negócio. Foi mais ou menos nessa época que aprovaram o instrumento do Fundo de Investimentos Imobiliários. É o FII, né? FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Criaram a possibilidade. Aprovaram a possibilidade. Exatamente. Regulamentaram isso.
Aí nós pensamos, bom, essa pode ser a saída para nós, para o projeto Panambi. Para o projeto Panambi. Porque não vai aparecer um comprador, Mas vocês conseguem vender mas nós vários ali, né? podemos pulverizar o projeto. Sim. Nós tínhamos um comprador que nós já tínhamos negociado para o Világio, que é uma parte do Panambi. Não sei se vocês conhecem o Világio. Sim, fica mais Sim. embaixo. O Világio é uma parte do Panambi. E é enorme. E é enorme. Nós negociamos o Világio, a área do Világio, com a Gafisa. Sim. Mas não chegamos a vender. Nós deixamos alinhada a negociação até nós montarmos o fundo. E quando nós vendemos as cotas do fundo, nós passamos a negociação para os cotistas. E os cotistas fizeram a venda do Világio. Não sei se ficou Sim. claro. Sim. Então nós montamos o primeiro fundo imobiliário do Brasil, que é o Fundo Imobiliário Panambi. O PAB 11, dá para ver a cotação. Então. Isso. O Bradesco fez a estruturação da parte de financeira. A Brascan Imobiliária foi A gestora, né? seria a gestora imobiliária Do fundo. do projeto, do fundo, né? E nós vendemos as cotas para 3 grandes investidores institucionais. A Previ, do Banco do Brasil, espero não estar me equivocando aqui, Previ, Petrus e Valia, se não me engano. Petro eu tenho certeza. São 3 grandes fundos. 3 grandes fundos de pensão estatais compraram, vamos dizer, 90% das cotas do fundo, que viabilizou a nossa saída do negócio, né? E nós não fomos ao mercado para colocar essas cotas. Nós fizemos negociações individuais. Sim. Então, talvez por isso... Foi uma negociação individual dessa, que foi aquela do Bradesco? Foi. Conta um pouco Não, a do dessa... Bradesco... Então, essa coisa do Bradesco foi o, vamos dizer assim, o momento final, né? O momento final da das coisa. negociações ali. Foi onde... Então tá Assinou mesmo. Tá fechado, vai. Como que foi essa história do Bradesco aí? Eu gosto dessa história, cara. Gostei dessa história. Não, o negócio do Bradesco foi o seguinte, que estava bem adiantada, as negociações estavam muito adiantadas com as 3 fundações, mas como era um negócio muito grande, os valores eram muito elevados. Gigantesco. Muito elevado. Era um projeto de longo prazo, então envolvia uma série de coisas, não se faz de uma hora para outra. As negociações estavam se arrastando, sabe? Se arrastando. Ninguém faz. Sempre tem que ter alguém para assinar primeiro, vai. Uhum. Vai aí. Aí os outros vão. Sim. E não aparecia um para assinar primeiro. E aí foi marcada uma reunião na sede do Bradesco, na época, com os representantes das 3 fundações, nós do Panambi e diretores do Bradesco e tal. E naquela reunião ali a coisa ia, não ia, e aí de repente um dos representantes do Bradesco saiu e voltou com o seu Brandão, que na época era o presidente do Bradesco. O seu Brandão entrou, cumprimentou todo mundo e falou assim: e aí, turma, como é que é? Vamos fechar isso ou não vamos? Fechou. Pronto, tá bom, vai. Pronto. E aí ficou uma parte... Foi aquele... Vai. Aquele... Né? Aquela bênção, vai. Só. Aquela bênção. É meio que um endosso, né? É um endosso, né? Vamos lá. De quem tem essa, vamos dizer, essa autoridade, né? Que o seu Brandão tinha, né? E nisso, é por isso que talvez não foi tão público o fato que foi o primeiro fundo, porque ficou muito pouca cota. Não foi pro mercado. Foi muito pouca cota para ir ao mercado, né? Entende? Então foi uma coisa negociada
De balcão. De balcão. De balcão, Foi. não De tava balcão, listado. exatamente. Entre grandes investidores. Depois que eles levaram pra bolsa. Sim. Depois que eles Sim, começaram a sair. como um mercado já secundário. Secundário, já no mercado secundário. Como um mercado secundário. E aí o que aconteceu? Aí eu já estou falando de coisa que já não é da minha época. Já vou falar do que eu fui lendo na imprensa. O projeto que sempre vinha se arrastando com problemas De autorizações. aprovações. problemas com os órgãos públicos, né? Me parece que continuou tendo problemas. Então, alguns prédios foram construídos, um hotel de alto luxo foi construído no lugar onde era A casa dele, a casa do Baby Pinhatari. que é o Palácio Tangará. Quer dizer, a casa foi demolida, era um projeto do Oscar Niemeyer. É mesmo? É. A casa acabou sendo demolida e deu lugar para esse Palácio Tangará. Palácio Tangará. Vários prédios residenciais de alto padrão foram construídos, mas, pelo que eu andei lendo, esbarra numa série de problemas com órgãos públicos e me parece que até mesmo com algumas associações, se não estiver errado, inclusive de moradores do próprio Panambi. Você tá lá morando, tá cheio de mato em volta. Aí você fala assim, agora vão construir um prédio aí na frente. Quer dizer... Eu comprei o meu, agora ninguém eu comprei gosta o mais. meu, agora Exatamente. eu não quero mais ninguém perto. Exatamente. O cara comprou na planta, aí ele, beleza, agora que eu comprei foi construído o meu, agora embarga tudo aí. Então, tudo que eu tô falando de lá para cá, eu tô falando lendo através da imprensa, né? Então, me parece também que aquela trecho do metrô, que é metrô de superfície, Que ia passar em cima. não, que vem lá do aeroporto e tá construído passando pela Roberto Marinho, né? Pela Avenida Roberto Marinho. E ele chega na Marginal. E dali não vai para lugar nenhum. Sim. Me parece que era o seguinte, Ele tinha que passar o por projeto original teria que subir pelo Panambi. Subir pelo Panambi, atravessar o Panambi ali. E lá pro e ir Morumbi. até a Vila Sônia. Até a Vila Sônia. Até o estádio do Morumbi, né? Isso. É o projeto original. É o projeto original, né? Então, se não me falha a memória, Bloquearam também. A associação de... os moradores bloquearam essa passagem desse... Eu vou falar da minha mulher. Ela chegou e falou assim: você viu o desenho do projeto? Porque agora tem um projeto embaixo. Do lado do Extra tem um projeto novo embaixo, global, sei lá o que, global. Você viu que na planta tem um metrô passando? Que horror! A gente tem que se juntar para não deixar esse metrô passar. Eu falei, olha, não sei de nada, não quero saber, não me meta nessa encrenca. Entendeu? As pessoas não querem, né, que mexa. Agora tá ali, né? Não quer que mexa. Tanto é que esse fundo tá listado na B3. Eu tava lendo. Ele não vale nada, tá? Assim, é isso por baixo. Destruído, né? Mas ele vale menos que o patrimônio. Mas menos assim. 50% menos que o valor em patrimonial. razão Por dos que, riscos. por que ele vale menos que o patrimônio? Porque ele não tem. Os projetos estão embargados. Tem um processo rolando na justiça. Por quê? Lá de trás já começaram quem comprou as cotas processou o governo porque tinha um projeto aprovado que não pôde ser Executado. Ou seja, você quer que eu fique com mato? Eu não comprei para ser mato, comprei para ser um empreendimento. Então eu quero me dar uma compensação, né? Ou desapropria, ou Exato. Desapropria, me dá meu dinheiro, indeniza. indeniza. Então hoje a cota é muito baixa. Eu até falei para ele, vamos pôr umas cotinhas aí, só de jogo. Porque, não, foi que nem o negócio dos Pinheiro lá, passou 30 anos lá no Paraná, mas ganhou na Justiça a família lá que perdeu uma parte do terreno lá, ganhou assim, é um delta enorme. Então esse processo um dia pode ser julgado e os cotistas podem ter ali uma saída muito boa, mas assim, é uma incógnita total. Você não sabe quando. Você não sabe Não, quando, nem nem se. E nem ser. É verdade. E aí, Depois que fez essa saída pelos fundos, através desse fundo imobiliário, né, que vocês construíram,
que você foi fazer a partir dali? Você continuou na empresa Panambi ainda? Não, eu Como foi? continuei porque nós tínhamos ainda muitos negócios. Inclusive, quase 40% do centro empresarial de São Paulo. Ainda. Então, ainda depois da venda do Panambi para o fundo imobiliário, levamos ainda mais, talvez, 10 anos. Vendendo coisas. Incorporando imóvel e... Vendendo, fazendo liquidez daquilo que... Era mais negócios que nós então tínhamos. vocês queriam encerrar o negócio, mas ainda tinha liquidez para se desfazer ali. Você ficou E 10 anos. eu ainda participei, nesse meio tempo, de um comitê da Bung de desinvestimento aí de imóveis do grupo todo. Eu saio vendendo tudo. Porque na medida que eles foram vendendo as empresas que eles não queriam mais, dos setores que eles não queriam mais reter, muitos imóveis grandes, fábricas enormes que eles tinham, não foram junto na venda do negócio. E aí ficou para vender. Mas muita coisa. Acho que, olha, dava mais de 500 milhões de reais. Estou falando assim, na década de 90. Meio bi de 90. Coisa de hoje de uns 5 bi de imóvel. Aí nós formamos um comitê ali que devia ter ali umas 4 pessoas para fazer esse desinvestimento. Então, você que ia nos cartórios assinar as escrituras? Em alguns casos, sim. Então teu nome tá na... Tá, no da Panambi, tá lá. Teu nome tá na praça, os cartórios, tudo. Chegar lá e falar, sou Garufo, dá um desconto aí, faz favor. O cara fala, pô, tem bastante monumento aqui, vou te dar um desconto, né? Assinou bastante coisa. E aí, por isso que você ficou tanto tempo no centro empresarial. Sim. É doido fazer essa relação, né, Garufo? Porque nos negócios imobiliários, o cara tinha, 5 bi ali para se desfazer do mercado que ele tava. E ele demorou 10 anos para se desfazer desses 5 bi. Sim. Quando a gente traz para o mercado financeiro isso, os fundos ali, os caras têm 5 bi para se desfazer de uma posição, eles podem demorar, beleza, que sabe, por conta da liquidez de mercado, um mês. Mas, cara, de um mês, de um mercado líquido ali que tem marcação a mercado para 10 anos, cara. É um outro expertise a área imobiliária, né? E você ficou lá no centro empresarial como síndico, inclusive, para gerenciar para não deixar dilapidar o centro empresarial. Sim. Então, essa parte de ser síndico lá foi um efeito colateral, um mal necessário. Aí sim. Foi um mal necessário. E foi até que ano? 2003, né? Foi até 2003. Quando aí nós vendemos. Sobrou ainda, vamos dizer, praticamente só o centro empresarial. De tudo que nós tínhamos que foi vender. Vendendo o resto e deixou sobrou ali. Só a participação no centro empresarial que nós acabamos vendendo para uma empresa só. Veio, comprou essa participação e nós saímos. E você saiu da área imobiliária depois daquilo? Saí. Parei. Sem imóvel. Aí você começou a comprar alguns imóveis. O que você fez com esse dinheiro, com esse investimento? Isso, mas aí já no meu tamanho, pessoa física, pequenininha. Não 500 milhões de reais nos anos 90. Senão eu não estava aqui trabalhando com você, já estava sei lá o que eu estava fazendo. Eu ia trabalhar de qualquer jeito, mas tudo bem. Os imóveis... É interessante, porque a gente fala muito que você faz bem feito aquilo que você é especialista. A gente mesmo teve experiência. De bunda de elefante, eu passei a ser cabeça de camundongo. É bom, é verdade. Tá certo. Faz sentido. A gente faz bem aquilo que a gente entende, né? Então, ter imóveis como um patrimônio em imóveis, para você sempre foi o natural porque você conhece a área ou porque na época, anos 70, 80, 90, não se viam outros investimentos como uma alternativa segura no Brasil? Ou foi uma coisa sua pelo seu conforto, vem de família? Porque a minha área é de conforto, certamente. É isso, né? Mesmo, Então, quando você pegou o dinheiro ali, naturalmente já veio, vai ser imóvel porque isso eu conheço. Exato. É isso.
Foi pelo conhecimento ali mesmo. Exato. Porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de pega em dinheiro, compra imóvel, né? É a cultura que foi que o Brasil foi montado com essa cultura. Sendo que hoje a gente tem um monte de investimento que o cara tem essa liquidez maior, que não é de tipo, o cara, vai demorar anos para sair, não. Tem cotação a mercado, enfim, o mercado financeiro hoje possibilita isso. Que com conhecimento mais fácil de adquirir do que um conhecimento imobiliário, porque o conhecimento imobiliário, mais que todos os outros, é uma prática demorada para conseguir, né? Para aprender. Né? Porque você tem que estar ali negociando e a negociação demora para entrar, demora para sair das negociações, para você entender como é a dinâmica, então demora mais. Eu tenho um amigo que estava olhando uma casa no interior, ele já olhou umas 3, e a tia dele é advogada da área imobiliária, e toda vez que ele manda para ela olhar, ela fala, não compra. Porque o cara tem uma empresa que está com 32 processos. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, daqui 5 anos pode vir e pode tomar minha casa. Comigo dentro. Com escritura, com tudo mais, podem vir e podem... É difícil essa área. É uma área complicada legalmente, né? Sim. E o mercado... Hoje a gente tem os fundos imobiliários amplamente divulgados hoje e conhecidos, super né? Difundido, muito líquido, um mercado que é muito líquido. Que cuidado você acha que alguém que está num fundo imobiliário deveria ter? Você acha que é para qualquer um ou exige um mínimo de entendimento do ramo para você ser um cotista num fundo imobiliário? Eu vou te colocar o contexto disso, porque hoje vendem fundo, ou pelo menos até um tempo atrás, vendiam fundo imobiliário como renda fixa. Você compra, você vai receber seu teu dividendo, e a gente sabe que não é renda fixa, porque cota sobe e desce. Que cuidado você teria? Eu acho que primeiro você tem que analisar minimamente aquilo que você está comprando, o valor intrínseco daquilo que você está comprando. O patrimônio mesmo que você está comprando. Se o negócio imobiliário que você está comprando, seja um imóvel só, um shopping, seja um conjunto de imóveis e tal, se isso é bom como negócio ou não. Eu não compraria uma cota pelo valor, pelo retorno que ela está dando naquele momento. Entendeu? Eu iria conhecer aquilo que eu estou comprando. Como se fosse comprar um imóvel. Exato. Que eu acho que seria talvez um pouco diferente que comprar uma ação. Não sei. Comprar uma ação, você também tem que conhecer a empresa que você está comprando, né? Sim. Sim, a não ser que você vai pegar a variação ali do preço com base em outras coisas, que nem o gráfico e tudo mais. Mas quando você quer comprar uma ação para ficar por maior prazo, que nem o caso de um imóvel que você está comprando ali e tudo mais, ou um fundo imobiliário com esse fim, de fazer como se fosse uma renda fixa, de você carregar ele por maior prazo, quando você compra a ação com esse objetivo, você tem que conhecer a ação. Se ela vai ter condição. Dela. Se você está comprando uma ação, por exemplo, para ter dividendos, você tem que conhecer como estão as reservas financeiras daquela empresa para saber se ela vai ter condição de continuar pagando dividendo. Como que é a questão de recebimento de lucro, se ela tem condição de continuar com os mesmos lucros, porque o dividendo é a repartição daquele lucro. Sim. Então tem que saber isso, senão você está comprando uma empresa que você não sabe nem se vai continuar lucrando e você está contando com o recebimento dos lucros que você não sabe se ela vai ter. Então é como se você estivesse realmente contando com o ovo ali, ainda sem... No furico da galota, né? Exato. Os imóveis... É um bom negócio hoje ter imóveis para alugar? Então, eu acho que depende do imóvel. Eu acho que depende muito do imóvel. Eu acho que tem participações em shoppings que podem ser muito bons negócios. Você nunca gostou muito, nunca quis ter imóveis comerciais? Você acha mais arriscado? Não. É por causa do capital. Eu não tenho um capital tão grande para comprar um imóvel comercial razoável. Você acha que tem a liquidez, que você acha que tem a saída, que tem a demanda? Que seja bom o suficiente. É isso. Mas hoje tem fundos que você pode participar de lajes interessantes, por exemplo, laje na Faria Lima, lajes que são mais líquidas, né? Sim. Que tem mais demanda. Sim. Pode ser bom negócio, sim. A área imobiliária tem ciclo também, ciclo de alta e ciclo de baixa. Sim. Hoje você acha que a gente está em qual ciclo? Ou indo para qual ciclo? A impressão que você tem?
Eu diria que está em baixa. Tá indo com fundo. Você acha que piora? Pode piorar ainda. Eu acho que pode piorar ainda. Isso geralmente é que você não deve ficar olhando quanto vale o seu patrimônio. Mas você deve ter uma impressão do que acontece. Muda muito o valor patrimonial, de queda, de realmente um apartamento de R$500 mil cair para R$300 mil numa época. É interessante. No mercado imobiliário não acontece muito isso de cair o valor, Venal. o valor absoluto, vamos dizer. Mas ele se mantém Estável. parado. Enquanto a inflação sobe, né? Exato. Então você perde o poder de compra. Ele fica 3, 4, 5 anos mais ou menos no mesmo valor. Pronto. Não precisa falar mais nada, né? O valor real Caiu muito. caiu muito. Caramba, cara. Você não tem. Você sente que não tá perdendo. Mas quando você para pra pensar, aí você fala. Tem muito menos poder de compra. Né? O proprietário os proprietários dos imóveis, dificilmente eles aceitam. Ah, meu imóvel vale 1 milhão. Agora vale 600. Aí ele fica lá 1 ano, 2 anos, e aí ele fala, não, vou botar a venda por 600. É muito difícil isso. É muito difícil. Mas ele vai ficar lá por 1 milhão. Não sei por quanto tempo. Daqui 10 anos ele vende pelo menos 1 milhão, que já vale 600. Pronto. Ou até menos. Às vezes acontece isso. Isso é uma observação interessante, né? Sim. Que foi um pouco diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que estava hiperprecificado por causa da oferta de crédito. Tinha tanto crédito. Mas então, ali foi uma coisa artificial. Uma bolha, né? Criada artificialmente, né? Mas é interessante que até isso é refletido nos fundos imobiliários. Você pode ver que os fundos imobiliários, até nos mercados de queda, e aí eles ganham muito foco nos mercados de queda exatamente por isso, eles se mantêm ali, ó, no mesmo valor ali e tudo mais. Tirando o caso, é claro, o crash de pandemia, de coisas do tipo, que aí ele cai como todas as outras no mercado caem, porque as pessoas começam a tirar o dinheiro delas para fazer reserva. Então é como, exato, coisas que tem marcação a mercado é assim, não tem jeito. O cara só não vende o imóvel dele real mesmo, porque sabe que vai demorar a vender. Mas é por conta do pânico mesmo. Mas até no fundo imobiliário fica esse comportamento aí que você tá falando. Fica. 2020 teve muita queda, eu tava olhando os fundos imobiliários, até agora tem muito fundo imobiliário com valor abaixo do patrimônio. É que aí que é difícil. Nós, especialmente você, muito especialista nas empresas, né? Então eu acho que a gente já teve essa conversa fora de vídeo de que teria que ir um pouco mais a fundo nos imóveis. Quando você fala abaixo do valor patrimonial, de que valor está se falando? Que valor é esse patrimonial? Eu imagino que é a auditoria financeira que coloca um valor que eles julgam que é o valor do ativo. É o ativo menos o passivo do patrimônio. Mas aí ele que é patrimônio, mas ele considera tudo. Considera desde os intangíveis, que é no caso, qual que é um condomínio, por exemplo, um palácio Tangará. Ele tem o valor da marca do Palácio Tangará que está ali. Então isso entra no ativo também. Então tudo isso vai constituindo ali o patrimônio que no final das contas a gente... No fundo imobiliário também eles consideram intangível? Eles consideram como uma empresa? Nós estamos falando aí do patrimonial quando vocês estão dizendo isso. De um valor contábil. Isso. Contábil. Isso. Você vai obter isso numa contabilidade. Vai ver no balanço do Exato, fundo. o DRE. DRE e balanço. Ou seja, pode significar que esse número não tenha nada a ver com o custo, por exemplo, de reprodução desse imóvel hoje. Pode. Porque deveria ser um outro fator a ser considerado, né? Deveria ser considerado o valor venal do imóvel. O quanto que você tem em patrimônio, como se você tivesse um próprio imóvel. Não aquele valor venal atribuído pela prefeitura, que ele é distorcido. Um de fato de mercado. Exato. Se você fosse comprar as lajes, quanto que você gastaria? Entendeu? Se você fosse reproduzir aquele empreendimento, um shopping, por exemplo. Se eu fosse reproduzir aquilo hoje, comprar um terreno naquela posição, construir tudo aquilo de novo, quanto seria investido ali? Faz sentido. Sim. É aí que tem um pouco de conhecimento na área, é interessante. Exato. Você tem que ver como que
E aí você precisa pegar muito Mas é um pouco de histórico, mas aí é um pouco de pesquisa também. Se você tem, por exemplo, um fundo imobiliário que tem lajes na Faria Lima e eles têm na especificação do fundo todos os imóveis listados, endereço, Sim. andar e tudo. Pô, às vezes você dá um Google nos sites de imóvel, você consegue achar valor. Se não for o valor de venda, o valor do aluguel de uma laje dessa. Você consegue ter uma ideia. O aluguel, o aluguel ele vem no próprio relatório do fundo imobiliário, ele vem com qual é os imóveis e quais são os aluguéis ali, qual é o percentual de aluguel que ele tem, enfim, o valor, o ticket médio do aluguel, considerando assim, tem. Mas mesmo assim, para você ter o valor real de venda, é mais difícil. É mais difícil. Eu lembro uma vez que eu perguntei para você, pô, por que não ter um pouco de fundo imobiliário? Aí você falou que você ia ficar maluco, que você ia querer ir em toda a assembleia e ia querer ficar perto. Você acha que é difícil para um cara leigo realmente ter noção se a gestão está sendo feita de um jeito certo? O que você gostaria de ver sem sair da tua casa de um fundo imobiliário? Você gostaria de ter uma ata para poder dar uma olhada na ata, para saber o que está sendo feito mesmo na gestão daquilo? O que te deixaria confortável de não ter os seus próprios imóveis e ter fundos imobiliários? Então, eu não sou vamos dizer assim, um bom exemplo. Isso é chato, nesse sentido. Porque eu seria mais... técnico. Exato. Sim. Mas você não tem mais chance de ter sucesso sendo técnico? De encontrar um fundo melhor, de encontrar uma condição de preço melhor? Provavelmente sim. Acho que provavelmente sim. Eu tenho uma dúvida aqui. Onde dentro dos fundos imobiliários, onde assim você falasse assim, cara, quando um fundo imobiliário quer fazer, ou quando uma empresa imobiliária quer fazer alguma coisa que para inflar preço, ou para, enfim, que não esteja ali, presta atenção nisso, porque ali tende a ter mais jogo contábil, enfim, alguma coisinha assim. Então, onde você falaria para olhar assim? Que é de praxe os caras darem uma maquiada. Olha, eu acho que tomar cuidado, por exemplo, na manutenção dos empreendimentos. Como eles fazem no fundo, porque todo imóvel precisa ter um fundo para manutenções, né? Você tem que ter uma reserva para manutenções. Então precisa se tomar cuidado para que essa reserva não venha a ser distribuída. Só para dar uma folga. Em momentos, vamos dizer assim, de crise. De crise. Porque o administrador pode ser tentado, não vou dizer que eles façam isso, hein? Mas pode ser tentado a fazer isso em um certo momento. Talvez por um momento, assim, porque não tô conseguindo tirar muito de aluguel aqui, então mas vou lá. Mas eu tenho um fundo aqui. E tenho uma reserva aqui, vou lá, tiro um pouquinho aqui. A hora que o negócio melhorar, eu boto de volta. Caixa. Eu ponho de volta, mas... É um risco, né? É um risco, né? Porque vamos pensar. Não estou dizendo que façam, hein? Sim, mas... Mas você olharia isso? Eu olharia. Porque um imóvel, seja um apartamento pequeno ou um shopping, se não tem manutenção, o próximo que aluga paga menos. Ou o próximo que aluga vai falar assim, eu quero 3 anos de isenção, porque isso aqui tá uma porcaria, vou ter que construir isso aqui de novo. Então, mas você vai ter que pagar de um jeito ou de outro isso. O cotista vai ter que pagar. Vai ter que pagar isso de uma maneira ou de outra. Né? Um shopping center, por exemplo, que está desalugado, o centro empresarial tem um fundo também. Tem. Que não dá resultado. Por quê? Porque tem uma vacância tão grande que eles têm que pagar o custo para manter o empreendimento. Então ele não tem como distribuir nada. Ele tem que ter uma taxa de ocupação alta. Para ter um rendimento bom. Mas eu acho os fundos uma baita democratização para quem quer ter um imóvel, sabe? Não, sim. É verdade. É um baita jeito de você... É verdade. Pô, eu quero ter um pedaço. Você tem um pedaço de um shopping, porque cara. Administrar imóveis dá muito trabalho. Isso é uma verdade, dá muito trabalho. Então essa alternativa do fundo imobiliário, nesse aspecto, é muito boa. É uma conveniência, né? Por quê? Porque em tese você tem um agente financeiro que responde
para a CVM. Especializado ali em administração. E um agente administrador imobiliário. Não, Exato. você tem Não, é, dois pedaços. o banco é responsável por aquilo. Ele é responsável. Você tem um administrador imobiliário, Muito experiente. tem que ser. Tem que ser muito experiente. Então você tem figuras ali que, em tese, te dão uma segurança. Né? Sim, Interessante, hein? Gostei muito. Você gostou, gente? bom demais. Ano Nossa que, senhora. ano que vem O vai ter pessoal que super. investe em fundo imobiliário aí, o pessoal deve ter ficado maluco aí. Ano que vem tem uma Muita coisa grande boa. festa, né? 40, 70. Não? Vamos fazer um festão? Vamos. 40, 70? Tô na festa, cara. A gente pega um iate, faz uma bagunça. Deixa eu chamar aqui a câmera 34,5. Primeiro falar para vocês aí que já estão com a gente há um tempo nesse podcast, né? Poxa vida, foi um papo bom mesmo. Da gente deixar o like, né, Jean? Like, deixar o like. Sempre deixar o like aí, o comentário também. E pra quem não gostou, garoto. Não, calma. Vou primeiro falar para quem gostou. Pra quem gostou, é deixar like. o like. Pessoal da Like. estreia também aí, cativo de estreia, like também. Like. E se você não gostou, puta, eu não gostei desse papo, eu não gosto de imóvel, eu acho isso chato pra caramba e tal, você vai dar o hard dislike. Então a gente vai ensinar como é que é o hard dislike. Exato. Tem que ensinar É o o hard código. dislike, é um dislike pesado. Coisa pesada. Como é que é o hard dislike, Jean? O hard dislike é dislike, like. Você tem que fazer rápido nas teclas. Dislike, like. Exato. É um código que o YouTube entende que você odiou. Mas a pessoa tem que A acompanhar. pessoa tem que acompanhar o canal derretendo e Sendo destruído pelo destruído. YouTube. Então você se ele inscreve. se inscreve no Você se canal. inscreve e aí você pode dar o like ou o hard dislike, qualquer Exato. um dos dois. E aí ele pode acompanhar, vai receber a notificação quando Sim. o mercado... O canal desmoronou. Aí Desmoronou. vai receber. E mais. Pô, gostei. É um assunto de fundo imobiliário, uma história legal na área imobiliária. Pô, quero entender mais. Pô, vou passar para minha família que entende bulhufas de imóveis. O que você vai fazer? Vai apertar o botão compartilhar e vai mandar naquele grupo da sua família, aquele que tem aquela tia que manda aquele bom dia com um ursinho. Sabe aquele grupo que sempre Sim. tem? Você tem esses grupos dos seus amigos? Manda todo dia é o galinho É com o café. galinho com café. É aquele gordinho com a cerveja. Exato. Ops, errei. Aí manda aquele da É cerveja. verdade. Manda para aquele grupo e fala, ó, para você aprender um pouco dessa área imobiliária. Tem aquele que manda o buquezinho de flores também. Buquezinho. Tem um Tem. buquezinho. Ele faz parte disso. Você é um que manda esses bom diazinhos? Não. Assim? Ah, tá. Então, tudo bem. Manda nesse grupo também, compartilha, tá bom? Que a gente tá trazendo Uma sequência de boa, né? Uma sequência caras são, boa, Os caras né? são feras, né? no que fazem. gente com história legal, né? É verdade. Jean? E se você gosta do Jean como co-âncora, você coloca aí embaixo, gosto do Jean, por favor, não o demita. E a gente manterá ele aí no podcast. E eu quero trazer, assim que eu comprar mais câmeras, tá certo? Se o CFO permitir que eu compre mais câmeras. Foi duro, mas vocês ganharam essa batalha. Exato. Aí a gente vai trazer mais gente. Passaram por você? Passaram, Puta, mas conseguiram. foi difícil. Foi uma batalha dura Pra aí. comprar mais câmera, viu? Mas O tudo JP bem. convenceu, né, a produção? A comprar mais câmera, né? Foi tudo pelo bem de vocês. Caio, eu quero trazer o Caio também, que tá ali, pra sentar também. Não hoje, Caio, não se anima. Quando tiver outra câmera, que a gente vai lá comprar no Scambo, lá nos Estados Unidos, aí a gente se senta também, a gente faz uma mesa quadrada. Uma mesa retangular, né? Não ia ser uma mesa redonda. Tá certo ou não? Perfeito. Que aí a gente vai ter a pequena presença do Caio. É verdade, né? É uma pequena presença, não é? Que crime, viu, garoto? Olha, gente, vamos se ver no próximo episódio, tá bom? Eu quero agradecer sempre a audiência de vocês. Manda para todo mundo, compartilha, deixar um abraço, agradecer o convidado por estar com a gente. Ó, pô. Papo bom, papo bom. Papo muito legal. Deixar um abraço para vocês aí na audiência. Fiquem bem, nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.